Você acredita em coincidências? Você acha que o que acontece de forma até repetida algumas vezes na nossa vida é pura coincidência? Ou tem algo acima disso? Ou tem aí uma influência divina? E qual é a visão da física quântica sobre essas coincidências? Então, fica aqui comigo nesse vídeo, que esse vídeo aqui, de fato, eu vou abrir a tua cabeça e você vai entender definitivamente o que são coincidências na visão da física quântica. Você já deve ter passado por várias situações em que eventos foram se repetindo. E às vezes eventos até simples. Comigo, por exemplo, acontece de eu ver, num período da minha vida, várias horas repetidas, né? 11, 11, 13, 13, 14, 14. Inclusive, do momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, né, esses últimos dias, ontem mesmo eu vi 13, 13, 14, 14, 15, 15, 19, 19, 20, 20, impressionante. Aí eu te pergunto, é coincidência, mas por que que eu estou olhando a hora exatamente na hora repetida? Ah, Cleiton, é porque você está com o relógio o tempo todo. Só que, por exemplo, ontem eu estava jogando beach tênis e eu estava sem celular, sem relógio. Quando eu fui olhar meu celular, estava 20 e 20, depois 21 e 21. Então existem fenômenos que não são explicáveis pela ciência. E eu acredito, eu como físico, que estão longe de serem explicados pela ciência. Enquanto você, gente, olha só que interessante, enquanto você encarar a vida como algo linear, cartesiano, apenas material, as possibilidades serão totalmente limitadas. Aqui mesmo, nesse momento, existem muitas informações, ondas de rádio, de TV, Wi-Fi, que estão aqui, ó, dispostas no meio ambiente e que nós não vemos, nós não pegamos. Coincidências na visão da física quântica, entrando um pouquinho ali na psicanálise, eu poderia, uma outra palavra da psicanálise, né, que foi dita por Jung, é sincronicidade. Até coloquei aqui, ó, o Carl Gustav Jung, ele fala que sincronicidade é a realidade sempre presente para aqueles que têm olhos para ver. Na visão da física quântica, o que é uma coincidência, uma sincronicidade? São eventos que já existiam como possibilidades quânticas e que pela nossa vibração estamos nos conectando a todo momento a esse padrão, a essa possibilidade. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de viajar à noite de carro, todas as vezes que ela viaja à noite, ela quebra o carro, ou ela se depara com algum problema na estrada, ou ela vê animais na estrada. Coincidências? Não. A sua vibração, o seu estado vibracional se conecta e ativa possibilidades no mundo quântico, fazendo com que, para nossa mente limitada, nós passamos a acreditar que aquilo é mera coincidência. Obviamente, eu também, gente, eu vou extrapolar aí um pouco essa visão científica e vou um pouco para a metafísica. Espiritualmente falando, eu acredito que o mundo espiritual também nos manda sinais para nos dizer se estamos no caminho ou fora do caminho. Cleiton, que caminho? O caminho do teu propósito, o caminho da tua vida. É o que o Greg Braden chama no livro Efeito Isaías de estradas da vida. Eu, por exemplo, acontece comigo e é um fato. Quando eu passo a ver horas repetidas e placas de carro repetidas, eu entendo, e isso se confirma, que eu estou seguindo um caminho que é um caminho de alinhamento. Então, para mim, o significado que eu obtive depois de várias experiências próprias, repetição de números significa alinhamento com a fonte. O que eu quero te dizer é o seguinte, que várias coincidências que vão se repetindo, elas têm sim uma interferência possível sua, pela sua vibração ou também pelo mundo espiritual. Cleiton, você não pode incluir o mundo espiritual, porque ciência e espiritualidade não se conectam. Não, gente, você está enganado, desculpa. Se conecta sim. E eu vou falar sobre isso. Outra frase, gente, que o Jung falou é a seguinte, ó. Sincronicidade
É a força do universo atuando de modo a aproximar pessoas e situações, resultando em circunstâncias coincidentes, tendo um valor relevante para aqueles que a presenciem. Então, muitas vezes, algumas coincidências que você gostaria que te acontecesse, só coisas boas, por exemplo, não acontece porque você não entrou na frequência daquela possibilidade. Na visão da física quântica, todas as possibilidades estão disponíveis a cada momento, bastando um estado de sincronia, de coerência entre o que eu quero e o que eu sinto, para que eu me conecte e ative aquela possibilidade. É igual aquela frase que se fala assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não, não. Na visão da física quântica, o mestre sempre esteve lá, o discípulo é que entrou na frequência do mestre. Nós vivemos num mundo, gente, totalmente vibracional. Um pensamento é uma vibração, uma onda de informação. E que as possibilidades estão disponíveis em potencial. Se elas vão acontecer, depende de você. Depende do padrão de pensamento que você carrega. Depende do padrão emocional e, consequentemente, do seu padrão vibracional de cada momento. Então, quando você está mal, acordou mal, as coisas tendem a ir mal. Quando eu acordei bem, as coisas tendem a ir bem. Lei da atração, como se chama, não é isso? Só que a lei da atração vem da lei da vibração, que explica a sincronicidade. Então a sincronicidade ou as coincidências da vida, elas podem derivar de dois caminhos. O primeiro caminho é, a partir do meu estado vibrátil, eu vou ativando inconscientemente, porque a maioria das informações está no subconsciente, eu vou ativando essas possibilidades e vou vivenciando, achando que tudo é coincidência. Não é. Por outro lado, eu posso encarar essas coincidências como sinais de Deus para a minha vida, me dizendo muda, 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 ou segue, 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 segue. E muitas vezes eu estou tão distraído com o meu mental que eu não consigo entender essas mensagens do universo. Para a física quântica não existem acasos. Tem um outro efeito que eu posso gravar um outro vídeo falando sobre eles, que é o efeito borboleta, que fala o seguinte: um bater de asas de uma borboleta no Japão pode influenciar um terremoto, pode gerar uma tempestade lá no Brasil, aqui no Brasil. O fato é o seguinte, gente, existem todas as possibilidades a cada momento, a cada instante, e que nós nos conectamos pelo nosso padrão vibrátil, vibracional. O que você não pode aceitar é que o universo é movido pelo caos. O que você não pode aceitar é que as coisas se resolvem por um movimento caótico, e não é assim. Cada pensamento, gente, é uma frequência emitida. Cada palavra é uma seta lançada. Cada sentimento te conecta a uma possibilidade. Até porque, pelo princípio do entrelaçamento quântico, tudo está conectado, emaranhado por uma malha de energia invisível, chamada matriz divina. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que você se inscreva no canal. Se você não está inscrito, deixa teu like, abraços quânticos e manda esse vídeo para mais alguém. Tchau!